Olá, sou a professora Andréa Mendes e quero dar as boas-vindas para vocês para essa aula. Isso mesmo, nossa aula de história de hoje, ela vai dialogar com um tema importantíssimo para a gente entender toda a contemporaneidade, que é o iluminismo ou ilustração. Creio que vocês já devem ter ouvido falar essa palavra em algum lugar. Mas o que seria realmente o significado da palavra iluminismo? Pois bem, a palavra ela vai ter origem na Alemanha e o sentido dela é de esclarecimento. Mas não é um esclarecimento simples, é um esclarecimento a partir do uso da razão, a partir do uso da nossa criticidade. E é claro que apenas pessoas tocadas pela luz do conhecimento podem se posicionar de forma mais coerente diante das situações, dos desafios postos na sociedade. Esse movimento tem alguns elementos importantíssimos que a gente precisa conhecer. Mas a primeira coisa que a gente tem que destacar aqui é que o iluminismo ele surge como uma proposta de racionalização da sociedade. É algo que a priori parece ser difícil de compreender, mas que na verdade é muito fácil. Por quê? Porque estes homens, e eu vou falar homens porque nós não temos mulheres envolvidas nesse conjunto de pensadores, estes homens que vieram de áreas diferentes das ciências humanas, como filosofia, economia e história, observaram a sociedade da sua época e perceberam que ela tinha diversas dificuldades. E a maior delas era o antigo regime. Uma grande dificuldade para a liberdade das pessoas. Sim, iluminismo fala de liberdade, que é algo essencial, não só no ponto de vista da liberdade de ir e vir, da liberdade de pensamento, mas também da liberdade de expressão, seja da sua personalidade, seja também da sua opinião política. E antes do iluminismo se firmar como esse movimento, né, de pensamento, essa corrente também de pensamento, alguns autores chamam corrente de pensamento, a Europa vivia dentro de monarquias absolutistas, ou seja, reinos nos quais os monarcas centralizavam o poder em suas mãos, as decisões, e exerciam tanto o papel de chefe de Estado como chefe de governo, o que cerceava, o que limitava as liberdades das pessoas em vários âmbitos, em várias esferas da sociedade. O iluminismo, então, é um movimento ou corrente de pensamento que chega para fazer oposição ao antigo regime em alguns elementos. Nessa monarquia absolutista, na economia mercantilista, ou seja, a intervenção direta da monarquia sobre a economia do país, mas também na área da religiosidade, da presença marcante da religião nas decisões do Estado. Então, para estes homens, estes pensadores, a luz da razão, né, o esclarecimento, ele era essencial para afastar as trevas da ignorância, do fanatismo, da intolerância, do autoritarismo. Por essa razão, este movimento é tão importante, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos vendo uma movimentação global em torno de governos autoritários,
que nós estamos vendo estruturas políticas importantes, pensadas desde a Grécia Antiga, como é o caso da democracia, sendo atacadas, né, sendo minimizadas na sua importância, como garantia de liberdade para as pessoas. Então, nós estamos aqui falando de um movimento que pensou em liberdade em todos os campos e esferas, e é sobre isso então que a gente vai conversar. Então, o iluminismo, ele começa lá no finalzinho do século XVII, mas muito no final mesmo, com o inglês John Locke. John Locke é um filósofo extremamente importante para a gente entender esse período, porque ele é o que nós vamos chamar de o pai do liberalismo político. E as ideias liberais, se você, né, pensar um pouco na raiz da palavra liberal, você vai ver que dentro dela está liberdade. Então, as ideias liberais, elas entravam em choque com o modelo do absolutismo monárquico. Por quê? Porque defendiam que um monarca, um governante, ele está no poder porque há um contrato social, há um contrato político entre os súditos e este governante. E se há um contrato, quer dizer que este governante ou monarca, ele deve atender os interesses do povo, ele deve atender às necessidades dos súditos, ele deve garantir as suas liberdades também. Então, a importância de John Locke para esse primeiro impulso em direção ao iluminismo é essencial, porque a liberdade é o que dá a condição para a gente ser. E sem ela, nós não podemos exercer todas as nossas potencialidades. Principalmente se há um governo autoritário, se há um governo que limita as liberdades das pessoas ou que não atenda às suas necessidades. A gente vai conversar sobre vários monarcas desse modelo. John Locke, então, ele é o que nós vamos chamar de precursor do iluminismo. Porém, apesar da semente do iluminismo ter sido plantada na Inglaterra, nós vamos falar muito, ouvir muito sobre iluminismo francês. Porque na França, este movimento, este conjunto de ideias foi mais profundo, foi mais intenso. E nós vamos, então, ter na França um elemento interessantíssimo, que é a preocupação em se organizar de forma explicativa uma enciclopédia que, ao mesmo tempo que explicasse para as pessoas os elementos, né, as coisas que fazem parte da sociedade, também dessem um ponto de vista crítico sobre a existência delas. Então, as ideias, elas circulam, mas se houver um suporte para essas ideias, elas perduram, elas demoram mais tempo na história. E esse suporte para as ideias iluministas não foram apenas as obras escritas pelos pensadores que nós estamos conhecendo, mas também a enciclopédia idealizada por Diderot e por D'Alembert. Esse compêndio, esse conjunto de livros trouxe, então, pela primeira vez, a opinião de especialistas de diversas áreas das ciências humanas sobre elementos essenciais para a gente compreender a sociedade. Então, vejam que em uma época que havia um grande limite para o acesso à educação formal, para o acesso à escolarização formal, essa iniciativa destes dois pensadores foi importantíssima para que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento
E esse conhecimento estava escrito e podia ser então reproduzido, estudado e reproduzido por outras pessoas. Vejam que nada de fake news, não é? A gente não pode confiar em tudo que a gente ouve, que a gente lê nas mídias, nas redes sociais, quando não vem embasado pela opinião, pelo estudo de vários especialistas. Então, a enciclopédia é o nosso primeiro grande exemplo de que o conhecimento ele precisa ser sistematizado e ele precisa ser divulgado por pessoas realmente experientes em campos de pesquisa que debatem, que estudam, que põem à prova aqueles conceitos. Continuando então, o iluminismo, ele tem também um aspecto interessante, porque coincide com o desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo que começou lá no finalzinho da Idade Média, lembram? Como capitalismo comercial, ele ganha agora mais força em função do colonialismo. Séculos antes do iluminismo surgir, os países europeus saem nas grandes navegações, liderados por Portugal, e conquistam territórios na Ásia, na África e na América. E o capitalismo, que nasce dentro da Europa, então se expande e se torna algo global. Por isso que alguns autores dizem que o termo globalização, o conceito de globalização, ele não nasce na contemporaneidade, mas ele nasce na modernidade, em função dessa interligação de mercados, que é promovida, então, pela Idade Moderna. Outro ponto que também é importante para a gente pensar é que o iluminismo ele chega como herdeiro de uma revolução cultural e de uma revolução científica. Então, antes já tinha passado pelo renascimento cultural e científico, né? A ciência ela já tinha ganho um novo status. E as pessoas elas passaram a entender, elas passaram a perceber a importância do pensamento científico e como ele é indispensável para o desenvolvimento de uma sociedade. Nesse período também, a arte ela vai criar uma autonomia, porque antes os artistas estavam muito presos à igreja, presos, né, a fazer obras religiosas, obras sacras, mas na modernidade surgiram os mecenas, os patrocinadores da arte, e os artistas puderam fazer as obras que queriam, que desejavam, dos temas solicitados pelos clientes, mas também dos temas que eles queriam expressar. Então, o iluminismo ele vem nesse rastro, né, de modernização, de ampliação do conhecimento. Então, ele tem uma herança anterior que deve ser destacada, que deve ser valorizada. Uma questão também, né, importante é que estes pensadores acreditavam que era essencial promover uma laicização da sociedade. Vocês já ouviram que no Brasil o Estado é laico? Está lá na nossa Constituição. Quando falamos Estado laico ou laicização, nós queremos dizer que não pode existir interferência de nenhuma religião na política e no governo. Porque, diante da diversidade religiosa, diante da diversidade cultural que existe nas nações, nos países, se uma única religião tem influência sobre o governante, todas as outras perdem. Todas as outras crenças, religiosidades saem perdendo, porque o Estado
deixa de ser um Estado laico, com respeito a todas as denominações religiosas, e passa a ser um Estado teocrático, que vai dar ouvidos apenas a um tipo de religião. E isso nunca é bom, isso nunca é positivo, tendo em vista que várias crises, que vários ataques já foram, né, realizados em nome de estados religiosos ou de estados teocráticos, que também é um termo que a gente usa nas ciências humanas. Então é importante entender que os iluministas eles tinham terror à influência da política sobre a influência da religião sobre a política, porque tirava a liberdade de outras pessoas, a liberdade de credo, a liberdade de crença de outras pessoas. Se não tirava, limitava. Então, esse é um outro aspecto muito importante, né, que a gente vai encontrar nos pensadores iluministas. Outra questão é justamente a ideia de que o progresso material, ou seja, o progresso econômico, seria benéfico para a sociedade. E que o progresso institucional, ou seja, o avanço das leis, traria mais liberdade para as pessoas também. O tema, então, é liberdade e a crença que é no progresso. É uma visão otimista, inclusive, que depois vai ser, né, alvo de críticas e a gente vai falar depois, né, sobre isso. Hoje, se nós olharmos para o projeto iluminista, se nós, né, analisarmos o que eles imaginavam sobre a importância do progresso da ciência, da tecnologia, e que tudo isso só geraria bons frutos para a sociedade, nós vamos ver que não é por aí. Por quê? E aqui eu trago, né, o pensamento de um dos maiores cientistas sociais vivos, que é Edgar Morin, que recentemente completou 100 anos de idade. E que ele fala sobre a neutralidade da ciência. A ciência ela pode ser neutra, a tecnologia ela pode ser neutra, mas o que fazemos com a ciência, o que os homens e mulheres fazem com a tecnologia, fazem dentro de uma intenção. Então, por mais que os iluministas imaginassem que o desenvolvimento político, econômico, com mais liberdade para as pessoas, trouxesse a humanidade para um novo patamar de desenvolvimento, né? Para um novo nível de avanço, a gente vai ver que as coisas elas não se comportaram dessa maneira, principalmente em função do nosso modelo econômico, que é o capitalismo. E a gente conversa sobre isso depois também. Bom, então nós vamos ter aqui uma defesa, né, sobre a liberdade. E essa liberdade, ela é uma liberdade ampla. É liberdade política, é liberdade de opinião, é liberdade de crença, é liberdade de expressão. E o iluminismo, ele vai influenciando, então, toda uma época e vai chegar aos dias atuais, sim. Porque muitos dos elementos pensados por estas pessoas dentro do iluminismo fazem parte ainda do nosso amplo corpo de ideias, que eu vou conversar com vocês também. O iluminismo, então, gerou o século das luzes, né? O século XVIII vai ser chamado de o século das luzes, em alusão àquilo que eu falei anteriormente para vocês, da ideia de que a luz da razão, né, influenciaria, então, esse esclarecimento das pessoas. Foi isso que eu falei anteriormente. E o século das luzes, como eu falei para vocês também, vai ter na França grandes contribuições. Falei primeiro sobre a contribuição da enciclopédia, dos enciclopedistas, e agora eu quero falar sobre 3 teóricos que vão ter a França como, né, um campo de divulgação das suas ideias e que vão ser extremamente importantes para o desenvolvimento desse pensamento ao longo do tempo. O primeiro deles é um nobre
chamado Voltaire. De origem nobre, não tinha muito apreço pelas classes populares, né, devido à sua origem, mas tinha uma grande vontade de defesa da liberdade. E as suas obras, algumas delas bem satíricas, fazem uma crítica à sociedade da época, fazem uma crítica ao antigo regime e propõem, então, que o caminho para as pessoas seguirem é para uma sociedade onde não haja um monarca absolutista que tenha como braço forte a Igreja Católica. Vamos lembrar que a França era católica, e daí essas críticas serem voltadas para a Igreja, tá certo? Voltaire, ele vai ser um ferrenho defensor, então, do fim do absolutismo, e vai propor que, no lugar de um rei absolutista, que exista um rei filósofo, que seja um rei esclarecido, um monarca que entenda o papel da liberdade, a importância da liberdade para os seus súditos e respeite esse acordo, né, esse tratado. Então, esse é um elemento bem interessante na visão de Voltaire. Há também uma questão importante, que é a influência, então, das suas ideias para as revoluções políticas que surgiram logo em seguida, como, por exemplo, a independência das 13 colônias americanas nos Estados Unidos, hoje Estados Unidos. As 13 colônias conseguiram a sua independência lutando contra a Inglaterra. As independências na própria América Latina, que vão, né, acontecer após a independência das 13 colônias. Essas influências do pensamento de Voltaire são perceptíveis e são importantes para que a gente entenda que governos autoritários, por mais esclarecido que seja, e aqui fica a minha crítica a Voltaire, né? Não é apenas um monarca esclarecido, mas tem que ser um governante democrático. E aqui fica a minha crítica. Já se nós pensarmos, né, em outro grande pensador do Renascimento, do Iluminismo, desculpem, vamos ter a figura do Barão de Montesquieu, também de origem nobre, e que vai sustentar que o governo ele precisa ser tripartido, tá? O governo, para funcionar e garantir as liberdades das pessoas, ele tem que ter 3 divisões. Ele tem que ter um executivo, que é aquele que vai governar. Ele tem que ter um legislativo, que é o que vai criar as leis, ou legislar, e um judiciário, que é quem vai julgar, né, as leis e vai aplicar a justiça. Esse modelo executivo, legislativo e judiciário existe até os dias de hoje. Vamos dar um exemplo no nosso estado, né? Se nós pensarmos do ponto de vista no Rio Grande do Norte, o executivo é a governadora Fátima Bezerra. O legislativo são os deputados estaduais, responsáveis pela criação das leis. E o judiciário vai ser justamente o tribunal do estado. Então, a justiça estadual. Então, vejam a relevância, a importância de um conceito criado lá na modernidade, mas que tem total influência nos dias atuais, na contemporaneidade. A ideia de Montesquieu é interessante para a gente pensar que o ponto central é que um poder não pode ser mais importante que o outro, que os poderes precisam dialogar e chegar a um consenso, mas que os poderes também podem se unir para controlar os desmandos de um outro, né, de uma outra esfera. Por exemplo, se o Executivo Federal, a Presidência da República, cria um decreto
e esse decreto fere a liberdade das pessoas, que dentro das democracias são chamadas de cidadãos, esse decreto ele deve ser alvo, né, de análise, de julgamento, tanto dos responsáveis pelo legislativo, como, por exemplo, os senadores, né, no âmbito federal, nós temos deputados federais e senadores, certo? Dentro da esfera do legislativo, e também pelo judiciário, que no caso federal é o Supremo Tribunal Federal, certo? O Supremo Tribunal, inclusive, ele é um órgão que, de diversas maneiras, existe para proteger, então, a sociedade do legislativo e dos desmandos do executivo. Então, é importante entender que a ideia de Montesquieu, até os dias de hoje, ela é essencial. Caso não haja, né, esse controle de uma esfera sobre a outra, nós teríamos então facilmente desmandos, né, do executivo, desmandos do legislativo, até mesmo do judiciário. Então é importante que há como eu posso dizer, há uma controladoria de um poder sobre o outro e uma vigilância também. Já o nosso outro teórico, né, que é um teórico que eu tenho profunda admiração, já li a sua obra profundamente na época de faculdade, né, faz um tempinho, é o Jean-Jacques Rousseau, certo? Rousseau chega na França, se inscreve em um concurso de monografia na Academia de Dijon, e se transforma rapidamente em um pensador extremamente importante. Rousseau, diferentemente dos outros teóricos que defendiam o progresso, o avanço da ciência, da tecnologia, como formas, né, de desenvolvimento da sociedade, Rousseau vai discordar e vai dizer que, na verdade, a sociedade que você, né, que eu vivo, sociedade capitalista, é uma sociedade que deturpa os valores humanos. É uma sociedade que, de certa forma, ela corrompe, principalmente por causa do nosso modelo econômico. E por essa razão, ele vai fazer, né, a defesa de que a sociedade ela é quem corrompe a humanidade. E por essa razão, quanto mais longe dessa sociedade, melhor para o desenvolvimento de um ser humano. Óbvio, né, que as ideias de Rousseau são motivos de estudo até os dias de hoje em várias áreas, principalmente quando ele fala sobre a origem das desigualdades sociais. E é ele que vai dizer que é lá no surgimento da propriedade privada, quando alguém cerca um território e diz que é seu e se torna o único dono daquela terra que poderia alimentar várias famílias, é ali que surge a desigualdade. A desigualdade que até os dias de hoje impera, principalmente na nossa sociedade capitalista. Então, Rousseau, ele vai ser um filósofo que vai defender a liberdade das pessoas também. E vai dizer que o governo existe para fazer o atendimento das necessidades das pessoas, dos cidadãos. É Rousseau que vai dizer que a soberania de um governante está no povo. E se o povo acha que não está tendo os seus direitos atendidos, suas necessidades supridas, o povo tem o direito de derrubar esse governante. Então, a ideia de Rousseau de liberdade política, ela é incendiária. Ela é extremamente volátil, no sentido de que é ela que vai influenciar diretamente a Revolução Francesa em 1789, que vai influenciar a Conjuração Baiana aqui no Brasil no mesmo século,
e que vai ser também inspiração para as diversas independências da América Latina no século XIX. Então, Rousseau é ele que vai afirmar, ele é o filósofo que vai afirmar, junto com Voltaire, que se um governante ele não faz a vontade dos cidadãos, se ele não atende os cidadãos, esse governante deve ser derrubado. Ele deve ser afastado do poder. E isso é importante demais, né? Para a gente refletir como é atual. Bom, além então, né, desses três filósofos que eu destaquei por último, Voltaire, Montesquieu e Rousseau, é importante a gente aqui lembrar que o iluminismo ele também tem uma relevância muito grande no campo da economia. Por quê? Porque nós vamos ter o surgimento de uma escola, né, os liberais, que vão defender que a economia tem leis próprias e que não precisa da intervenção do Estado. Essas leis, as leis da economia, elas vão permitir que a produção por si só faça o seu caminho, sem o Estado, sem o governo atuar. Que isso fique na mão daqueles que estão trabalhando, né, com a economia, ou seja, com a burguesia. Então, o iluminismo ele também é a defesa dos interesses da burguesia, não só na mudança de pensamento, na crítica à sociedade do antigo regime, na oposição, né, às monarquias absolutistas, mas também contra o mercantilismo, porque uma característica principal do mercantilismo é essa forte atuação do governo na economia, gerenciando os destinos, determinando que produtos seriam escolhidos, que mercados seriam mais atrativos. E Adam Smith vai ser essa figura que vai dizer que a economia tem leis próprias e que o governo deve deixá-la nas mãos dos economistas? Não. Nas mãos dos burgueses. E aí lembram que eu falei que a burguesia foi ela que fez toda a construção do Estado Nacional? Pois é. E é agora que a burguesia começa também a fazer a desconstrução das monarquias absolutistas para a garantia dos seus interesses. O iluminismo foi bastante criticado no século XX, porque as visões iluministas de otimismo, de progresso, elas não se concretizaram totalmente. Nós, nos dias atuais, ainda temos sérias ameaças às democracias. Nos dias atuais, nós ainda temos sérios problemas, sérios ataques às liberdades, sejam elas civis, religiosas, sejam elas da questão do ser. Nos dias atuais, nós temos uma ciência que nem sempre está a serviço de salvar as vidas, uma tecnologia que é usada para a guerra. E nos dias atuais, nós ainda temos também muitas limitações do ponto de vista do esclarecimento. Mas, apesar da crítica feita pela Escola de Frankfurt, pela Escola dos Pós-Modernos, nós sabemos que o iluminismo é um farol que serviu lá na Idade Moderna e que, se nós ainda olharmos os dias atuais, vamos ver como suas ideias foram importantes para que nós estejamos neste mundo de hoje, vivendo nesta sociedade, mas que saibamos que as coisas elas mudam, elas se transformam na história. Quero então aqui agradecer a sua presença, deixar um forte abraço e dizer que eu lhe espero no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Até logo e tchau!